conquistou meu coração. 93 FM. Um milagre difícil de explicar. Agora, momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Com Márcia Cartier. São 21h02 nesta noite abençoada que nos concede o Senhor aqui no culto doméstico, e algo de maravilhoso com certeza vai acontecer em sua vida, porque Deus opera na vida daquele que crê. E nesta noite, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, ele, nosso reverendo Jorge Patrocínio, ele é da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, onde vai acontecer o culto da 93 FM. A paz, boa noite, que bom recebê-lo aqui, reverendo Jorge. Graça e paz do Senhor Jesus. Márcia, é uma alegria enorme estar aqui com vocês nesta noite, para juntos compartilharmos da palavra de Deus com os nossos irmãos, amigos, ouvintes da Rádio 93 FM. Temos certeza, como você falou, que Deus tem algo muito especial para cada um de nós nesta noite. Encerraremos com oração também, buscando a Deus e pedindo que a graça do Senhor possa invadir os lares que estão nos ouvindo nessa noite. Amém, glórias a Deus. Tá aí o reverendo Jorge Patrocínio. Um abraço à Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. A próxima segunda-feira um culto maravilhoso vai acontecer. No final desta meia hora estaremos aí dando detalhes dessa grande festa, não é isso? Com certeza, Márcia, vai ser uma grande bênção. Ó, vai lembrar que a foto do nosso reverendo já está ali na fanpage da 93 FM. Abaixo da foto você pode incluir aí o seu nome de sua família em oração. Também pelo ao vivo, @radio93.com.br. Reverendo, hoje a palavra está no Novo Testamento. O pessoal já pode ir pegando a Bíblia, acessando aí seus smartphones, seu tablet, não é isso? Exatamente, Márcia. Nós temos um texto muito bacana, muito especial para a gente poder meditar nesta noite. E o texto que nós escolhemos encontra-se no livro de Atos capítulo 17. A partir do versículo 24, nós vamos ler até o versículo 31. Atos 17, 24 a 31. Amém. Então você que pode, vai se inteirando daquilo que vai ser dito. Enquanto isso, vamos ouvir Pastor Lucas, Pintor do Mundo. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.
com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida. Pintou minha vida com o sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Oh, pintou meu interior com sua glória. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Tá aí, Pastor Lucas, pintor do mundo, tá na hora. A palavra de Deus para o seu coração. E com a palavra, o reverendo Jorge Patrocínio, da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Márcia. Mais uma vez estamos de volta aqui para juntos lermos a palavra de Deus e meditarmos neste santo e glorioso livro. E eu quero te convidar, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Atos 17, 24 em diante, até o versículo 31 por hora. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler e você pode, aí junto, a sua Bíblia e diante do Senhor, fazer a sua leitura também. Palavra é sempre importante a gente ler, inclusive de voz alta, porque é a palavra de Deus para entrar no nosso coração, na nossa mente. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 17, a partir do versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, pois, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Meu amado irmão, irmã, ouvinte da Palavra de Deus e ouvinte da Rádio 93 FM.
Esta é uma escritura, esta é uma parte muito preciosa da Bíblia e eu queria pensar por alguns minutos com você. E eu gostaria de iniciar lembrando a você alguns personagens assim que nós temos na história. Pelo menos um deles eu quero elencar, eu quero levantar aqui para você. O nome dele é João Calvino. Talvez você já ouviu falar de João Calvino. João Calvino foi um grande teólogo e educador do século XVI. Ele trouxe grandes contribuições, inclusive para a própria língua francesa. Foi o responsável por iniciar a Academia de Genebra. Ele viveu na cidade de Genebra nasceu em 1509, faleceu em 1564, e ele foi responsável por transformar a Academia de Genebra e a cidade de Genebra num centro cultural da Europa. Mas João Calvino fala alguma coisa muito interessante sobre a sua forma de compreender as Escrituras. Ele afirma que dentro do homem foi colocado o que ele chama de semente da religião. Ou seja, todos os homens têm dentro de si a consciência de que existe um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E a própria natureza proclama a existência e o poder de Deus. O Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Porém, diz Calvino, quando este homem que tem a consciência de Deus, e que tem essa semente da religião, volta-se para a natureza que proclama a glória de Deus, este homem adora a criatura no lugar do Criador. A partir desse conceito, João Calvino constrói dois argumentos importantes sobre a vida do homem. Ele diz que o homem tem o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. Essas duas premissas estão totalmente ligadas. E Calvino afirma que o homem, para conhecer a si mesmo completamente, totalmente, ele precisa conhecer a Deus. E essa construção, ela é na verdade feita, Calvino idealiza esta ideia construindo a partir de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, quando fala sobre a criação. Deus fez o homem, diz a Bíblia, a sua imagem, conforme a sua semelhança. O colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E Deus tinha uma comunhão direta, completa com este homem. Adão, diz a Bíblia, foi feita do pó da terra e Deus soprou nele o fôlego de vida. Mas o primeiro casal, diz a Bíblia, Adão e Eva, pecaram. E ao pecar, eles morreram espiritualmente, perdendo a sua comunhão perfeita com o seu Criador. Estes mesmos conceitos, tanto de João Calvino no século XVI, como mesmo o conceito mais fundamental bíblico de Gênesis capítulo 1 e 2 sobre a criação e a queda, são agora, aqui no texto que nós lemos em Atos, desenvolvido pelo apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Nós não lemos o texto todo, fizemos apenas a leitura de uma parte, mas se você puder, e eu sugiro a você que faça isso, meu irmão e minha irmã, se você puder ler todo o capítulo de Atos, capítulo 17, será muito importante. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo entrou e foi para a cidade de Atenas. E ali ele se deparou com duas circunstâncias que muito chocaram, mexeram com Paulo. A primeira delas é que Paulo percebeu que a cidade de Atenas era uma cidade com uma filosofia muito, muito acentuada. A filosofia grega, os filósofos chamados epicureus estavam ali. E havia na cidade de Atenas várias escolas filosóficas. Basta lembrarmos que os grandes filósofos de toda a história, Platão, Aristóteles,
viveram ali na Grécia. Mas ele também percebeu uma outra característica de Atenas que muito mexeu com ele. Ele percebeu que Atenas era uma cidade extremamente religiosa e idólatra. A palavra de Deus diz que quando ele começou a andar, a caminhar pela cidade de Atenas, ele viu que havia, para você ter uma ideia, e isso você vai encontrar no texto que nós lemos, mas propriamente a partir do versículo 10, né, a partir do versículo 10, quando Paulo entra em Bereia, de Bereia ele vai para Atenas, você vai ver isso. Ele diz que quando ele passeava, visitava, andava pela cidade de Atenas, ele percebeu que havia vários altares de deuses ali. E os atenienses eram tão idólatras, tão religiosos, que eles chegaram ao ponto de colocar um altar sem nenhum tipo de Deus, um altar vazio, e escreveu sobre aquele altar a seguinte expressão: ao Deus desconhecido. Você vai encontrar isso no versículo 23. Eles fizeram assim porque eles imaginaram: se porventura existir mais algum Deus que nós não conhecemos, nós queremos de alguma forma honrar esse Deus, nós queremos de alguma forma adorar esse Deus que nós não conhecemos. A partir desse contexto filosófico e religioso, o apóstolo Paulo agora se levanta para pregar o evangelho naquela cidade. Esse texto que nós lemos a partir do versículo 24 é a pregação do evangelho de Paulo dentro deste contexto filosófico, religioso e idólatra. Paulo, você percebe que ele evita usar ou fazer menção de alguns nomes dentro do contexto cristão, alguns títulos. Paulo evita usar algumas nomenclaturas. Ele evita usar até mesmo o nome de Jesus Cristo. Ele apenas fala sobre ele chama Jesus no versículo 31 de um varão. Ele usa essa expressão para alcançar a mente filosófica dos atenienses e principalmente a religiosidade e a idolatria. Mas nesse texto nós encontramos a construção do evangelho, porque o evangelho, você, meu amigo ouvinte, você que tem um conhecimento da palavra de Deus, ou mesmo você, ouvinte da Rádio 93 FM, que porventura não tem uma certa habilidade com a Bíblia, mas está nos ouvindo porque com certeza você, apesar de não conhecer um pouco da Bíblia, mas você quer buscar o Senhor, como aqueles atenienses, até mesmo muitos deles. Você está nos ouvindo. E eu queria falar para você sobre esse evangelho, o evangelho da graça de Deus. A palavra de Deus afirma que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E este homem, diz a Bíblia, desobedeceu o Senhor. Deus disse para Adão e para Eva assim: vocês não podem, ou pelo menos para Adão, né? E depois Adão replicou para Eva dizendo: vocês não podem, ou você não pode comer desta árvore que está no meio do jardim. De todas as outras árvores vocês podem comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque a hora que vocês comerem vocês vão morrer. E isso aconteceu, eles desobedeceram, eles morreram, eles pecaram. Mas o Senhor não os permitiu ou não deixou, não desistiu da sua obra-prima, da sua criação. A Bíblia diz que o Senhor proveu um Salvador. A palavra de Deus diz, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o Senhor disse que ele iria mandar a semente da mulher, para que essa semente
pudesse então vencer, esmagar a cabeça da semente da serpente. E é isso que acontece na cruz do Calvário. O Senhor Jesus é enviado para morrer no nosso lugar. Por isso eu queria concluir essa parte, esse momento com você, dizendo que este texto de Paulo em Atenas é uma pregação do Evangelho para mim e para você. Encontramos todos esses princípios ali. Por exemplo, o Deus que é o Criador. Ele diz que é o Criador dos céus e da terra. Do versículo 24 a 25, ele diz: através dele, ele fez todas as coisas. A palavra aqui também, Paulo fala que o Senhor Deus é Salvador. Ele diz, ele vai prover um Salvador, ele vai prover um varão. Na queda desse homem, alguém seria enviado, o Senhor Jesus. João fala sobre isso. João, no capítulo 1, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E por fim, Paulo fala aos atenienses do Evangelho. O Evangelho do Deus que criou todas as coisas, o Evangelho do Deus que proveu a salvação, mas o Evangelho que proclama também que o Senhor voltará. No versículo 31, ele diz isso. No versículo 31 desse texto, ele fala: estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Um dia o Senhor Jesus voltará. Prepare-se para encontrar-se com Ele. Aleluia, glórias a Deus. Que palavra abençoadora. Em instantes, o reverendo Jorge Patrocínio estará em oração. Nós queremos incluir aqui a Cristiane Paiva, que pede por sua vida em todas as áreas, por libertação, e que Deus abençoe. Também Jean José por sua vida e por toda a família. Noemi Rosa também pedindo pelo Jean Everton Guimarães, a filha Yasmin, em todas as áreas, libertação, portas de trabalho e família. Vanessa Lino também em todas as áreas. Maria Estela pelos pais Pedro e Maria de Fátima. Mônica Celestino pelo esposo Gilsomar Felipe. Também a Maristela ligada no culto. A Suzy Vânia, saúde de toda a família. Também milagres de cura para os pastores Cristian Oliveira, Bastos Ribeiro. Também pela vida de Camille Cesário Guzmão. Também por Maria Anitta em São Paulo, internada. Libertação também de Luiz André, de Juliana, Jennifer. Bênçãos na vida de Cíntia. Incluindo também toda a equipe da 93 FM, nossa irmã e deputada Harold Oliveira, irmã Invelise, Marina, André Mari e família. Nosso reverendo Jorge Patrocínio em sua vida, família e ministério. O culto da Rádio 93 FM agora na próxima segunda-feira. Incluindo você com um coraçãozinho triste, enlutado, talvez num presídio, talvez num hospital, numa clínica de recuperação, incluindo aí as nossas famílias, os nossos trabalhadores, aquelas pessoas que estão buscando aí uma porta de trabalho, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, as nossas comunidades, também o nosso Brasil, as autoridades governamentais. Vamos orar porque cremos no Deus que opera na vida daquele que crê. Reverendo Jorge Patrocínio da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Oremos. Sabe, Márcia, a palavra de Deus diz que nós podemos orar e muitas vezes nós estamos distantes uns dos outros, como estamos dos nossos ouvintes nesse momento. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares que invocarmos o seu nome. Ele está aqui nesse estúdio agora, ele está aí na sua casa. A Bíblia diz que Tiago e Pedro estavam presos e havia oração incessante por eles quando Deus abriu as cadeias e libertou o apóstolo. Nesta noite eu também quero orar por você. Todos esses nomes, muitos irmãos, muitos amigos, pessoas que estão vivendo situações tão difíceis. Nós estamos aqui nesse estúdio, mas a palavra de Deus diz que quando nós nos unimos em oração, o Senhor se manifesta para abençoar o seu povo. Senhor, nós queremos nesta noite entrar na tua presença. Senhor, nós temos as limitações de tempo e de espaço e conseguimos estar com nossos irmãos nesse momento apenas com as nossas vozes, mas o Senhor não tem essas limitações, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onisciente, que está em todos os lugares quando invocamos o teu nome em espírito e em verdade.
cidade. Senhor, essas pessoas, esses irmãos, agora escrevem pra gente, entram nesse momento, Senhor, pela nossa rádio. Eles fazem isso porque o coração deles está vivendo nesse momento este misto de dificuldades e de dores, mas de fé e esperança. E sabemos que a fé e a esperança vem do Senhor. Pai, nós queremos clamar ao Senhor no nome de Jesus, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor visite cada situação. Todos esses nomes, a Cristina, o José, a Noemi, a Vanessa, Senhor, a Maria Estela, a Mônica Celestino. Oramos pela Suzana, pela Cristina Oliveira. Senhor, oramos pelas nossas igrejas, oramos pelo nosso país e pela nossa cidade. Clamamos nessa noite em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão enlutados nesse instante. Oramos pelos nossos irmãos que estão em lutas e lutando por enfermidade. Senhor, pedimos a Ti para esses irmãos que estão nesse momento de olhos fechados, buscando o Senhor, que a Tua graça os alcance, que o Teu poder os alcance, que a glória do Senhor se manifeste, que o Senhor entre nas casas, nos lares. Senhor, nós clamamos pela nossa cidade, oramos pelos nossos governantes, Senhor, oramos pelos nossos, Senhor, policiais, por aqueles que guardam a cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua graça nessa noite, visite com poder. Clamamos pelo nosso culto, Senhor, que estaremos ali juntos na segunda-feira com os nossos amados irmãos aqui da 93 FM. Senhor, com o nosso pastor Wander, que estará ministrando a Tua palavra. Senhor, alguns irmãos que estarão cantando, e o povo do Senhor virá para receber uma oração. Que a Tua graça se manifeste naquele lugar. Nós oramos nessa noite na certeza de que o Senhor é o Deus poderoso que opera sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai dando glória, meu irmão. Recebe sua vitória. Deus é fiel. Reverendo Jorge Patrocínio, Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. A gente quer saber horários de culto, endereço, contatos e também como vai ser o culto da rádio. Pois é, Márcia, muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo, tá, Márcia, pelo grande privilégio de estar aqui com você. E nós queremos, quero mais uma vez agradecer os nossos irmãos ouvintes. Eu sei que todos, né, nós temos aqui a 93 FM, tem uma turma boa espalhada nesse nosso estado e no país, né? E a gente sabe que eles oram pela gente. E eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua companhia nessa noite. Como a Márcia falou, eu sou o reverendo Jorge Luiz Patrocínio, pastor efetivo da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. A gente está localizado ali no centro, pertinho da Lapa, do lado do Hotel Ibis, Rua Silva Jardim 93. A Igreja Presbiteriana do Rio, a Catedral, nós temos ali, ao menos no domingo, nós temos 3 cultos. Temos um culto às 8 horas da manhã, né? Temos a escola dominical 9h15, depois temos um culto 10h30 e novamente um culto para a família às 19 horas. Você que nos ouve, venha nos fazer uma visita, venha conhecer a Catedral Presbiteriana. Eu sei que você serve o Senhor, você tem a sua igreja, glória a Deus por isso, mas se você tiver um tempinho, pareça por lá. Segunda, 19 horas, vai ser uma bênção, Márcia. É verdade, tem a Gisele Nascimento, Midian Lima, Fernanda Brum, equipe da 93 e o nosso preletor querido, pastor Wander Gomes. Da Batista do Recreio. Igreja do Recreio aí. Vai ser bênção. O reverendo Jorge Patrocínio estará lá com toda essa equipe, vai ser bênção de Deus, toda a igreja. Vai lembrar que eles também, a Catedral tem um programa aqui diariamente, aos domingos, não é isso? Temos sim, Márcia. A gente tem, assim, graças a Deus, eles têm nos abençoado e vocês têm aberto as portas aqui da rádio pra gente. Amém. Nós temos esse programa de manhã. É às 10 horas, é isso? 10 horas. 10 horas. E nós também temos, pelo próprio site da igreja, os cultos são transmitidos ao vivo, né? Bênção. Então é só entrar lá, www.catedralrio.org.br, 8 horas, 10h30 e 19 horas. Amém, benção. Então você não pode perder o culto da 93, segunda-feira, na rua
Silva Jardim, 23 no centro do Rio. Facinho. Catedral lindíssima. Inclusive nosso mano Renato Coelho casou lá na catedral. Sim. Foi sim, foi bênção. E abraços finais, pastor? Então, eu mais uma vez, muito obrigado, Márcia, por estar aqui com você e a você. A minha oração é que o Senhor possa invadir o seu coração, a sua casa, nesta noite. Que esse tempo de culto aqui tenha sido um tempo de vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Seja breve aí o seu retorno. Nosso carinho a todos da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Culto abençoado para você, ouvinte amado. Lembrando que de segunda a sexta às 9 da noite você ouve o Culto Doméstico. Continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Graça e paz em Cristo Jesus. Volta domingo às 2 da tarde no 93 de mais. Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Com Márcia Cartier.